Vamos sentar e abrir em Colossenses, né? Colossenses capítulo 1. E nós estamos lendo do versículo 1 a 8. Daqui a pouco os irmãos vão chegando, né? Então, Colossenses 1, de 1 a 8. Posso ler? Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, agora ele está endereçando a carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada aonde? Nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes, agora presta atenção, desde o dia em que ouvistes e entendestes. Ouvistes e entendestes o quê? A graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo Jesus, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, o que estava acontecendo na igreja dos Colossenses, né? A igreja estava lidando com diversos tipos de heresias, falsas doutrinas, né? Asceticismo, gnosticismo, crenças místicas, festas da lei, né? E nós já explicamos tudo isso. Então, nunca esqueça, olha, o ponto central da nossa fé, eu vou falar isso 1000 vezes para vocês, é o Senhor Jesus Cristo e a obra redentora dele na cruz do Calvário. Tudo está ali, tá claro? É este sacrifício que abriu o novo e vivo caminho, que nos permite ter um acesso direto a Deus, que trouxe Deus para nós através desta porta que foi aberta, né? É aí onde nós encontramos o perdão dos pecados, a regeneração, a salvação eterna. Na obra da cruz é que nós encontramos tudo de Deus para o homem. Está bem claro isso? Agora, tudo que desvia a tua fé, te chama atenção, para você obter as mesmas coisas que vêm pela cruz, mas por outros caminhos, então você começa a duvidar disso. Por quê? Porque a obra do diabo é essa, é negar, é esconder os feitos da cruz. A obra do diabo a grande batalha espiritual. Às vezes a pessoa pensa que batalha espiritual é ficar gritando: sai demônio disso, sai demônio daquilo, eu vou ungir isso, eu vou lutar contra o diabo ali. Então, às vezes parece que isso é batalha espiritual, mas a batalha espiritual contra o diabo é a questão da verdade e da mentira. É o quanto eu conheço da verdade e o quanto eu conheço ou estou envolvido com a mentira. Essa é a grande batalha espiritual. Então, a obra do diabo é esconder a obra da cruz e o que Cristo fez. Nunca esqueça isso, queridos. A obra do diabo é pôr um véu na mente da pessoa, para ela não enxergar o que Cristo fez na cruz. Então ele cria um monte de mecanismos, né? Bom, se não guardar o sábado, não é salvo. O Vanderlei me mostrou um livro agora, Jeová o falso Deus, Jeová o falso Deus. A pessoa fica só olhando para aquilo. Outro só fica olhando para a cura, outro só para a prosperidade. Aí você olha para tudo isso, a obra da cruz está escondida. Vocês estão entendendo? Então a obra do diabo é
ocultar os feitos da cruz, ocultar Jesus Cristo. Então ele vem com 1001 caminhos que chamam a atenção das pessoas, para as pessoas ficarem com atenção para outra coisa. E isso cria um véu na mente e no coração delas. Elas não conseguem, elas falam assim: eu creio em Jesus Cristo, mas nega Jesus Cristo pelas coisas que elas fazem, que elas falam. Não, eu creio que Jesus Cristo me salva, mas estão tentando serem salvos e manterem a salvação por obras próprias. Vocês estão entendendo? Isso não é fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Não conhece a suficiência de Jesus Cristo. Então, na igreja dos Colossenses entrou lá aquelas pessoas que tinham aquelas visões produzidas pela mente carnal, culto dos anjos, pessoal da lei, pessoal do legalismo. Tudo isso entrou ali e estava pervertendo aquela visão limpa da pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo escreve essa carta para dar uma limpada na mente deles de todas essas coisas e mostrar que Cristo é o centro de tudo. Você vai ver que no capítulo 1 nós vamos ver, depois do versículo 13, que ele nos liberta do império das trevas. Ele vai falar que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, ele é o sustentador de tudo, nele tudo subsiste. Então é inadmissível um crente ele deixar esta fé para ter uma crendice paralela. E o que mais você vê hoje no meio da igreja são as crendices. Sim ou não? Não é? As pessoas estão crendo em tudo, né? Estão crendo em tudo. Tem aí uma rádio dizendo: venha receber uma unção da jornada feliz. O que é a jornada feliz? Você vai receber uma unção com óleo e os seus bens vão ser guardados. Você vai ter uma jornada feliz. Vocês estão entendendo? Não tem nada a ver com o que Cristo fez, com o evangelho da salvação. Então, a pessoa quer ter jornada feliz, ela quer ter os bens dela guardados. Então ela vai lá naquele culto receber uma unção de proteção. Mas a nossa proteção é Jesus Cristo, é Deus. Vocês estão entendendo? Ele é o nosso escudo. Nós precisamos receber uma unçãozinha aqui para ter uma jornada feliz e uma unção de proteção. Ele está com a gente todo o tempo, habitando no nosso interior pelo Espírito Santo e também fora, o tempo todo com a gente. Não te deixarei e não te desampararei. Mas aí eu vou receber uma unção da jornada feliz. Eu não creio em Cristo, eu vou atrás dessa unção. Aí alguém vai pôr um olhinho aqui: eu não creio em Cristo, eu creio nisso que estão me apresentando. Vocês estão entendendo? Então sempre quando você ouvir pregações pelo rádio, pela televisão, não fique assim dominado pela proposta que está sendo feita. Fala assim: olha, essa pessoa realmente está pregando Cristo. Cristo é o centro de tudo. Ele está mostrando a obra da cruz que salva. Então ele pode estar mostrando um montão de coisa bonita, mas se estiver ocultando a obra da cruz, você tem que começar a pensar. Está claro isso, queridos? Né? Então aconteceu isso com os Colossenses. Então Paulo escreve essa carta, vai corrigi-los, vai orientá-los. Nós estamos ali no versículo 2, né? O primeiro versículo 1, onde Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Nós explicamos muito isso. Ele está endereçando a carta no versículo 2 aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. E nós estamos nessas duas palavrinhas. Ele cumprimentava a igreja: graça e paz a vós outros. Essa graça e paz vem da parte de quem? Como está aí na sua Bíblia? Da parte de Deus nosso Pai. Então ele está dizendo: meus irmãos, ele cumprimentava a igreja assim: graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Querendo dizer, olha, a graça e a paz elas vêm da parte de Deus, não é uma coisa que o homem produz, é uma coisa produzida por Deus, trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Então Paulo cumprimentava a igreja: meus irmãos, é graça e paz. O obstáculo foi removido, nós estamos em paz com Deus. É graça, tudo pela graça, e nós estamos em paz. Graça e paz. Então nós estamos trabalhando na palavra graça, né? Então vamos ler algumas coisinhas. Vamos lá para o Evangelho de João, né? Recapitulando o que falamos sexta-feira, sem pressa de passarmos
para frente, de corrermos, não é? Então ali no Evangelho de João, capítulo 1, vamos lá, João 1, João Batista dá um testemunho de Jesus Cristo, e a partir do versículo 15 até o 18, ele fala assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora presta atenção, a graça e a verdade, como que elas vieram a nós? Vieram por meio de Jesus Cristo. Então, como essa graça, ela veio a nós? Ela veio através do Senhor Jesus Cristo. Você vê Deus usando uma certa graça no Velho Testamento, uma misericórdia, sim. Mas essa graça e a verdade que nós falamos, ela vem através de Cristo. Então eu preciso entender essa graça de Deus, não é? Entender essa graça de Deus. E para entender essa graça de Deus, eu tenho que perceber o seguinte: o homem se tornou pecador, inútil, destruído e morto, incapacitado de voltar para Deus. O homem não tem recursos para voltar-se para Deus por meio próprio. Enquanto o crente não entender isso, ele vai confiar nas obras. Então nós temos que entender que depois do pecado, a raça humana toda se estragou, todo esse sistema se tornou um sistema corrompido, todo ser vivente se tornou corrompido, conforme a palavra diz. E o homem, esse nosso sistema, o homem ficou incapacitado de voltar-se para Deus. Ele é incapaz, ele não tem meios de se voltar para Deus por conta própria, não tem meios. Enquanto eu não entender esse estado de pecado, de depravação do homem, eu vou achar que eu fazendo alguma coisa, eu posso voltar para Deus por mim mesmo. Vocês estão entendendo? Então tem que entender que Paulo cita Salmos, depois ele cita lá em Romanos: não há quem busque a Deus, não há um sequer. Todos se extraviaram e a uma juntos se tornaram inúteis. Então essa é a condição do homem. Não há um que busque a Deus. Não tem no coração desse homem pecador, não tem uma coisa que o faça buscar a Deus. Não tem nenhuma motivação. Todos, não há um sequer. Todos se extraviaram e juntos, a uma, se tornaram, na ótica de Deus, inúteis. Essa que é a verdade. Então o homem é incapaz de voltar para Deus por si mesmo. Ele é incapaz. Agora a religião diz assim: faz isso, faz aquilo, você vai alcançar, muitos caminhos levam a Deus. Faça isso, faça aquilo, Deus quer que você faça isso, e você vai alcançar, você vai ser melhor, olha, Jesus te salvou, agora faça isso, faça aquilo, porque se você não fizer, você vai perder aquilo, essa salvação. Então, enquanto o homem não entender a incapacidade do ser humano de voltar-se para Deus, de ser como Deus quer, ele é incapaz, é inútil. Então ele vai confiar um pouquinho nas obras, mas quando ele entende que a incapacidade do homem devido ao pecado, então ele vai ter um espacinho ali para começar a compreender a graça de Deus. Entendeu, queridos? Isso sim ou não? Então a graça de Deus é um favor sem merecimento, é isso que todos falam, né? Então vamos recapitular, vamos lá para Efésios capítulo 2, eu tenho que repetir muito esse Efésios 2 para vocês. Muito, mas muito mesmo, Efésios 2, com relação à salvação, né? E ali no versículo versículo 1, né? Essa era a nossa condição. Olha a ação de Deus, olha, Ele nos deu vida. Quando é que Ele nos deu vida? Você tem que decorar esse texto todo. Ele nos deu vida estando nós mortos nos delitos e pecados. Qual era a nossa condição? Mortos. Assim como você vai no enterro, você olha para a pessoa, ela está morta num caixão, ela não tem mais nenhuma reação de vida para essa nossa dimensão. Então
É assim que nós estávamos, como se estivéssemos em caixões mortos. Deus olha e só dá defunto ali. Você tem que entender isso. Essa era a nossa condição. O que o morto vai fazer num caixão? Ele não tem poder de nada, ele está morto. Está morto. Então, Ele nos deu vida. Quando que Ele nos deu vida? Quando nós estávamos nessa situação, mortos nos delitos e pecados. Olha lá, nos quais andaste, nesses delitos e pecados, nos quais andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Então nós andávamos segundo o curso desse mundo, andávamos segundo esse príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora esse espírito atua nos filhos da obediência? Não atua, porque foi liberto da mão dele. Quem são os filhos da obediência? Nós que nascemos de novo, mesmo cheios de falhas. Então, esse espírito potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, atua na desobediência. Nós já saímos dessa escravidão. Ele não atua mais em nós porque nós conhecemos a verdade, está claro isso? Continuando, entre os quais todos nós andávamos, outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, olha lá, ó, desde o nascimento, filhos da ira. Então, por natureza, antes de nós nascermos de novo, o que nós éramos? Filhos da ira. A ira deu a luz. Nós éramos filhos da ira. Você entende isso ou não? Nada de bom em nós, né? Filhos da ira, como também os demais. Agora olha lá, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, como nós estamos, estando nós mortos nos delitos, nos deu vida. Como que Ele nos deu vida lá? Não foi uma coisa isolada, juntamente com Cristo. Então quando cremos em Cristo, recebemos vida juntamente com Ele, não é nada separado dele. Olha lá, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Está claro? Não vem de vós, é um dom de Deus. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Fé em quê? Naquilo que Cristo fez. Essa graça não vem de nós, não foi eu que produzi essa fé. É um dom, é uma dádiva de Deus. Vocês estão vendo a ação de Deus? Então, por nós mesmos, você pode pensar assim: eu passei por isso, passei por aquilo, mas um dia eu encontrei Jesus, como se você tivesse tomado uma iniciativa de você encontrá-lo, mas Ele está trabalhando na tua vida há muito tempo pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que operou no coração, no teu coração, no meio de toda essa circunstância. Você não tinha nem noção disso, e foi te levando de um jeito ou de outro até aquele momento da convicção do pecado e da aceitação de Jesus Cristo. Aí naquele momento tudo aconteceu para você. Mas Deus já tinha trabalhado em você há muito tempo, até que se culminou, se aconteceu aquele momento de você ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Você não produziu absolutamente nada, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Não sou eu que vou produzir essa graça ou produzir esta fé. Ela é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Mas por quê? Pela fé no Senhor Jesus Cristo. É só a fé nele que proporciona isso. Está bem definido isso, queridos? Então, é pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então ninguém pode dizer que alguma obra que fez lhe proporcionou salvação. Está claro isso? Fala, Carlos. Esse versículo 10, as pessoas confundem essas boas obras aqui com a obra do homem. Isso, vamos ler, olha. Repare bem, primeiro ele fala
da salvação pela graça, através da fé, não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Depois que você passa por esse processo e é salvo, aí ele vai dizendo, ó, pois somos feituras dele, agora nós somos feitos por ele, olha lá, criados em Cristo, através do quê? Do novo nascimento, da regeneração. Já somos salvos, sim ou não? Uma pessoa criada em Cristo é salva, olha lá. Agora que eu fui criado em Cristo e sou salvo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras vêm depois que eu fui criado em Cristo, me tornei uma nova criatura, um filho de Deus. Então aí é que eu vou começar a boa obra, não para ser salvo, mas porque já fui, está claro isso? E olha que as nossas boas obras, acho que não são muito boas, né? As suas são boas? Eu acho que as minhas... Fala, Galdino, pode falar. Exatamente. Então, para que andemos nela. Então, até é uma ação de Deus em nós que nascemos de novo, para poder andar nessas boas obras, né? Então, as boas obras é crer em Jesus Cristo. Não, então, nós somos salvos por essa fé em Cristo. Agora, o que seria uma boa? Eu penso que a melhor obra é pregar o Evangelho e uma pessoa ser salva. Mais do que qualquer outra coisa, porque a pessoa sendo salva foi uma grande obra, sim ou não? Vocês estão entendendo isso? Então, boas obras são diversas, mas a principal delas, pregar o Evangelho da salvação eterna. É a principal coisa que nós podemos fazer, porque é isso que gera uma pessoa para a eternidade, que salva realmente uma pessoa. Está claro isso? Então, as boas obras é uma consequência de quem é salvo. Não para ser, mas porque já é. E essas boas obras não é um combustível que te mantém salvo. Você entendeu? Quem nos mantém salvo é Deus. Ele nos mantém salvos. As boas obras são uma consequência de quem é salvo. Está claro isso? Definido? Bem isso? Definido? Carlos, tudo bem, Carlos? Então vamos lá. Aí nós lemos também Romanos 8. Vamos lá, volta para Romanos. Se você já conhece a carta aos Romanos, né? Romanos 8 é o finalzinho do capítulo 8, você entendendo tudo que aconteceu, do capítulo 1 a capítulo 3 de Romanos, ele mostra o estado de pecado do homem, a depravação do homem, o estado terrível de condenação do homem. Capítulo 4 inteirinho ele vai explicar que o homem é justificado pela fé e não por obras. Vai citar o caso de Abraão, que foi o pai da fé. Capítulo 5 ele vai trabalhando sobre a justificação pela fé, vai mostrar o que entrou por Adão e aquilo que aconteceu em Cristo, mostrando a abundância da graça. Capítulo 6 ele vai mostrar a nossa morte e o sepultamento através do batismo com Cristo. O pecado não vai ter domínio sobre nós. Capítulo 7 ele vai mostrar o que? As nossas duas naturezas, a natureza da carne em conflito com a natureza do Espírito. Capítulo 8 ele vai mostrar o que? Mesmo que você passe por tudo isso, você não é condenado, você é salvo. A lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Vai trabalhar no capítulo 8, ele chega e faz essa pergunta, depois de tudo isso, olha lá, Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quais coisas? Tudo que nós explicamos desde o capítulo 1. Você entendeu? Essas são as coisas. A gente só fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o que prova que Deus é por nós? Tudo que foi relatado desde o capítulo 1 até o capítulo 8. Isso prova que Deus é por nós. A gente só fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o que prova que Deus é por nós? Tudo que foi feito, que ele mostrou do capítulo 1 até o capítulo 8, onde chegamos. Aí ele fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, gratuitamente com ele todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas, está claro? Então a graça, ela abrange essa salvação eterna, mas também ela opera em todos os aspectos da nossa vida, em todos. Essa graça, ela vai nos sustentando, Deus vai nos mantendo através dessa graça, Ele vai nos aperfeiçoando, né? Entende? Então, o problema é que na nossa cabeça é isso:
A gente só tem isso: Senhor, eu quero ter dinheiro, eu quero resolver os meus problemas, eu quero ter um carro bom, eu quero ter minha casa própria. Se isso não estiver de acordo com o que eu quero, então eu não estou debaixo da graça de Deus, ou Deus não está me abençoando. Mas às vezes até a necessidade que nós estamos passando faz parte da graça, porque ela vai nos aperfeiçoar em muitas coisas, meus irmãos. Vocês estão entendendo isso? A partir do momento que eu fui salvo, eu estou dentro dessa graça de Deus. Agora Deus é responsável pela minha vida. Deus não me salvou e me largou e falou assim: se virem. Não. A partir do momento que eu fui salvo, eu fui posto em Cristo, estou nessa graça de Deus. Agora começou a boa obra de Deus em mim. Dentro dessa graça Ele vai me aperfeiçoar, Ele vai trabalhar. A graça de Deus pode até trazer uma necessidade, se for necessário passar por ela, gente. Vocês estão entendendo? Como a graça de Deus pode me enriquecer se estiver dentro do propósito de Deus. Como a graça de Deus pode me trazer uma fraqueza. Paulo tinha um espinho. O que a graça de Deus trouxe para o apóstolo Paulo? Ele teve muitas revelações. Vamos lá, é 2 Coríntios, vamos lá, vai. 2 Coríntios, é isso mesmo? Vamos ver se é o 2 Coríntios mesmo. Capítulo 12, né? Olha lá. Paulo está dizendo assim, capítulo 12, de segunda carta dele aos Coríntios: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, que era ele mesmo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem se referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas da revelação, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me ensoberbecesse. Então Paulo teve tão grandes revelações, estava debaixo da graça de Deus, e foi dado a ele, como parte da graça, o espinho na carne, né? Vocês estão entendendo isso ou não? Olha lá: para que não me ensoberbecesse, versículo 7, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me ensoberbesse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então o que a graça trouxe para Paulo? Muitas revelações, mas trouxe um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que esbofeteava. Quando Paulo queria se ensoberbecer, porque ele foi até o 3º céu, acho que vinha lá um demônio e blá, 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 blá. Ele: opa, acorda, Paulo, você está pensando que é alguma coisa? Né? E ninguém sabe que é o espinho na carne. Um fala que é doença, outra doença nos olhos, mas não tem ao certo o que é o espinho na carne. Era o mensageiro do diabo, está lá, e Deus permitiu que isso acontecesse com ele. Por quê? Porque ele foi tão profundo, e ele orou 3 vezes para tirar. Deus falou: não, fica na graça aí, né? Não tirou dele aquele espinho na carne. É isso que você ia perguntar, cara? Porque ele conhecia muito. Imagine quando ele chegava lá, via aqueles irmãos novinhos, a vontade de ficar nervoso com a turma. Então, quando ele ia se ensoberbecer, tomava lá umas bordoadas, acordava, né? E opa, peraí, fala, querido. Sim, mas depois ele diz: por causa das grandezas das revelações, é ele mesmo, né? Então, mas continua a leitura, que depois, por que foi posto o espinho? Por causa das grandezas das revelações, né? Vocês estão entendendo? Queridos, a gente tem que entender uma coisa: foi posto na nossa cabeça assim, ó, é um perigo,
que o crente verdadeiro, se está sendo abençoado por Deus, não tem problema, não fica doente, não fica desempregado, não tem aperto financeiro, tem que ter o melhor carro, tem que ter a melhor casa, tem que ser feliz, todo mundo vai bem. Meus irmãos, não é real isso, não é real. Às vezes os crentes verdadeiros estão apertados em luta, tudo não vai bem, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Aí vai falar assim, maldição é o demônio, mas não é esse falso evangelho que você tem que ter dinheiro. Nunca, eu já vi gente falar muito sobre doença, mas quando ficou doente foi lá passar cirurgia, aí dá desculpa assim, ó. É que Deus queria que eu ficasse assim, porque teve alguém no quarto, aí eu preguei evangelho para ele. Não teve fé, a fé que ele pregou não era real para ele, foi pro hospital. Aí dá essa desculpa, que lá no quarto falei de Jesus para alguém. Não. Vocês estão entendendo, queridos, o que eu estou dizendo? Estão entendendo ou não? Já vi gente falar que Deus vai curar tudo, vai fazer tudo. Aí deu um problema, foi lá, passaram a faca. Aí ele desapareceu da igreja, os diáconos, ninguém falava que ele foi para o hospital passar por uma cirurgia. Por quê? O grande homem foi passar pela faca, e passar por uma... negou tudo que pregou. Vocês estão entendendo ou não? Não adiantou nada, é conversa fiada. Fala, Cássio. Mas queridos, não é isso, porque olha, isso aí é o que falaram para você, é o ministério que você passou, que puseram isso na tua cabeça. Por exemplo, Pedro e João estão entrando no Templo Formosa, tem lá um aleijado lá, me dá um dinheirinho. Pedro estava duro, não tem o prata e nem ouro, não está escrito ali, eles estavam durinho, mas eu tenho uma coisa que eu posso te dar, e o homem levantou. Então esse negócio é o seguinte, a pessoa tem que olhar para nós, olha, ele está com uma roupa boa, olha, ele está com um carro bom, está com um sapato bom, olha, os filhos dele estão todos na faculdade, para dar crédito para o evangelho. É o Espírito que convence a pessoa do evangelho, não é a nossa aparência, a nossa posição social. Isso é um falso conceito. Então você tem que estar tudo bem na tua vida, você tem que ser rico para a pessoa dar crédito para o evangelho. Como estava a vida dos apóstolos quando eles começaram aquela perseguição toda? Paulo, o escritor de Hebreus, diz que eles viviam nas cavernas, não é? E eram pregadores do evangelho, gente que passou a fio da espada, passaram perseguições. O que eles tinham para mostrar para o mundo? Uma palavra. Então repare bem, não é a minha aparência que vai fazer uma pessoa encontrar Jesus, não é se eu tenho um carro bom ou um carro velho. Isso vem da doutrina da prosperidade, que vai influenciar a cabeça de alguém para aceitar Jesus. Vocês estão entendendo? Por exemplo, aquele eunuco de Gandás era um homem lá da Etiópia. Ele era uma autoridade daquela nação. O que Filipe vinha correndo? Filipe tinha que aparecer com uma carruagem bonita para ele dar crédito, não tinha? Como que Felipe chegou atrás do lado, correndo, e perguntou: você está lendo, que você está entendendo? Ele poderia dizer: pô, esse cara não tem nem um camelo, nem um jumentinho, está correndo aqui, vou dar crédito. Mas ele entra aqui, e Felipe pregou para ele, e ele foi feliz para casa. Foi ou não foi? Então esse conceito de que você tem que ser bonito, ter carro, ter dinheiro para poder pregar o evangelho, as pessoas dão crédito para você, olha a vida dele, então eu vou acreditar em Jesus. É falso, meu irmão, porque é o Espírito que convence. Você pode ver uma pessoa simples, mas se Deus usar ela pelo poder do Espírito, um rico se dobra e se converte. Está claro isso? Agora eu tenho que ter casa, carro, um monte de coisa para a pessoa olhar para mim, para ver minha vida boa, para tentar dar crédito para o evangelho. Isso é um falso conceito da prosperidade. Você entende o que eu estou dizendo, né, Cássio? Não é verdade isso. Vai lá na hora da pessoa estar doente no hospital, quase para morrer, pode ir lá bem vestido, não vai resolver nada, não resolve nada. Então essa questão de você... Fala, Carlos, fala. Parece que as pessoas evangélicas passam mais necessidade, mais aflições do que o não evangélico. Eu tenho um cunhado que falou para mim um tempo atrás que não ia para a igreja porque ele não aguentava de ver eu passar tanta dificuldade e luta. Aí só que ele entra em parafuso, porque eu sou sempre sorrindo, sempre alegre, vivendo em paz. E ele não entende essas coisas. Ele entra em parafuso, né? Mas como que
Então, essa mentalidade que todo mundo tem que ser rico, por exemplo, olha aqui na igreja, olha bem, olha uns para os outros, olha. Quem é rico aqui, gente? O fato de você ter um carro de 30 mil não quer dizer que você é rico, gente. Vocês estão entendendo? Cadeira para estar tudo aqui, rico, é ou não é? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, esse negócio que você tem que ser rico para alguém dar crédito para o evangelho, para você falar, isso é coisa da Universal, é coisa deles, eles que puseram isso na cabeça de todo mundo. Então a pessoa você vai pregar o evangelho para alguém, ela vai, bom, deixa eu ver a casa que ela tem, o sapato que ela está, a roupa, a esposa dele, se está com o cabelo tingido, esticado ou não, e os filhos estão na faculdade, deixa eu ver, nossa, está tudo, vou acreditar no evangelho. Não vai. O evangelho, ninguém controla o evangelho. Sim, agora veja bem, imagine você com uma pessoa simples, uma roupa simples, né? Aí tem lá um ricão, lá um dia ele cai um dinheiro dele lá, R$1.000, ele vai indo embora, você chega assim, pega e procura, ele devolve, você mal vestido, né? E ele vai falar, poxa, você me devolveu? Eu devolvi. Se você falar de Jesus para ele, vai dar muito mais crédito para você. Você está entendendo? Por um ato, independente de aparência, do que você ficar enrolando com um monte de coisa. Então, vocês estão entendendo isso? Por exemplo, eu vejo vocês aqui, todos vocês devem estar numa luta terrível como eu, com filho, com família, financeira, um montão de coisa incerta. E daí? Nós não estamos debaixo da graça de Deus? Não é verdade? Estamos debaixo da graça de Deus. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em Atos 2, o que falaram? Estão tudo bêbado, né? Essa era a impressão que tiveram deles. Mas quando Pedro abriu a boca, 3.000 lá ouviu e se converteu. Uma ação do Espírito Santo. Pedro não estava bonito lá com o jumento de último tipo, estava? Que agora as pregações de agora, o jumentinho de Jesus era um carro zero de último tipo, né? E nem era dele, era emprestado, que ele mandou pedir emprestado para depois devolver. Então ele não estava com o jumento do último tipo lá, estava? Ele estava tendo sido como embriagado, mas falou uma palavra pelo poder do Espírito Santo, compungiu o coração. O que nós vamos fazer? Vocês estão entendendo? O Espírito Santo não vai usar mais mula, porque está cheio de gente agora. Não vai usar mais mula, está cheio de gente agora. Mas, meu irmão, esse conceito que você tem que estar com uma boa roupa, um bom carro, para a pessoa acreditar no Evangelho, não é de Deus. Isso é doutrina, teologia da prosperidade. Veio do Kenneth Reagan, veio dessa gente toda. Vocês estão entendendo isso? Certo, Cassius? Acho que eu me excedi um pouquinho nessa conversa aí. É verdade. Então, depois nós vamos ver aqui em Coríntios, mas, bom, o poder se aperfeiçoou na fraqueza. Agora vamos lá, ó. Coríntios 1. Vamos ver sobre os poderosos dessa época que Paulo fala. Eu já mudei todo o rumo, queridos, mudei tudo. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1. Quando Paulo vai dizendo sobre a palavra da cruz, então vamos ler desde o versículo 18, fazer uma boa leitura aqui. Olha lá, ele fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então para aí, primeira coisa, a sabedoria do mundo é louca, é loucura para Deus a sabedoria do mundo. Então os mais inteligentes do mundo pode ser muito útil, mas se tratando para as coisas de Deus é loucura. Está claro? Continua. Visto como na sabedoria de Deus, versículo 21, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Lá, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então a pregação é loucura para a sabedoria do mundo. É o contrário, olha lá. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é? Poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Irmãos, reparai na vossa vocação, olha lá,
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então, ele está dizendo que os chamados não foram os poderosos da época. Olha lá, vou ler de novo. Irmãos, versículo 26, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Essa gente não quer crer no Evangelho. Eles são ricos, gente. Você acha que eles vão dar crédito no Evangelho? Olha lá, versículo 28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Então, a coisa é invertida, né? Vocês estão entendendo? Olha lá, vamos ler de novo. Versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar o quê? As fortes. Olha lá, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, né? E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Então a coisa é invertida, gente. Está claro isso? Sim ou não? Então, queridos, presta atenção. Ninguém controla o Evangelho. A sabedoria do mundo quer criar um montão de formulazinha para fazer as pessoas aceitarem a Cristo. Você não vê que a igreja se moldou ao mundo, né? Deixa eu brincar aqui com o Vanderlei. Vanderlei me trouxe um boletim da igreja dele, né, Vanderlei? Agora Vanderlei vai, se quiser me atacar pedra. Então o que vai ver na igreja dele? Mesa de pimbolim, mesa de snooker. Virou um verdadeiro clube para manter a pessoa dentro da igreja. Mas você pensa que isso aí converte alguém? Isso aí é atividade de um clube. Mas não é igreja, gente. Não é igreja. Vocês estão entendendo? O que é igreja? Você vem aqui para adorar a Deus, será chamada a casa de oração, aprender a palavra e viver pela fé. Igreja não é um clube. Não adianta criar um monte de coisa dentro da igreja. Vem aqui andar todo mundo de skate, vem aqui todo mundo lutar isso. Isso é tudo ilusão, isso não converte ninguém. Sim, mantém a igreja cheia de atividade, mas quem ali realmente é salvo? Então, igreja é casa de oração, é lugar de aprender palavra, de exercitar fé, de ter comunhão com os irmãos, de adorar a Deus, e só, não é clube. Por isso que eu não encho a igreja de um montão de coisinha aqui, e não interessa outras coisas. O que interessa é isso aqui, ó, palavra de Deus. É isso que interessa. Fala, querido. Eu sei. Então, mas aí que está, aí a igreja cria um monte de mecanismo para trazer todo mundo. Olha, o que virou? Olha, da década de 90 para cá, surgiu esse movimento gospel da moçada. Década de 90, entrou rock na igreja, você ia naqueles movimentos da Renascer, tudo doido, lotou aquilo lá. Não lotou? Isso que é igreja, tudo maravilhoso. Qual foi o resultado? O resultado desses jovens que você vê hoje, ninguém se firma, todo mundo transa dentro da igreja. Antes da década de 90, um jovem era mais sério. Eu me converti na década de 70. Eu era jovem, tinha 20 anos, era sério, a igreja era coisa séria. O jovem jogava bola, fazia de tudo, mas era sério na igreja. Não era isso que você vê hoje. O que você vê a moçada hoje na igreja? Todo mundo namorando, transando, ninguém está nem aí com nada, estão tudo lá tocando. Vai ver a vida que tem fora, ninguém é sério. Quando entrou o rock na igreja, essas músicas doidas entraram na igreja, parecia, lotou as igrejas, mas olha o resultado está aí. Você vê uma moçada, não sabe nada, não gosta da palavra de Deus, a maioria. Estão namorando da igreja, mas estão escondidos, transando. Não tem gente séria. Pega um casal, chega junto, fala, você transa ou não transa? Eles transam, todos. Dificilmente você vê um que não vai para o motel e depois está aqui na igreja. Por que resultou isso? Década de 90 entrou o rock na igreja, todos esses sons doidos. Tinha pista de skate dentro da igreja, entrou tudo na igreja. Parecia que ia explodir, explodiu. Mas olha o resultado hoje, 90, 2 décadas depois. Olha o resultado.
Olha o resultado, acabou com a seriedade da igreja. Então você tem que trazer rock na igreja para o jovem vir. Você tem que fazer samba na igreja para o rock vir, né? Você tem que trazer o mundo na igreja para o jovem vir, porque ele não quer. Cadê os jovens? Né? Não quer, não vem nada. Olha a nossa moçada no culto de domingo ali. Eu falei para o Marcão, fala para eles louvarem. Eu estou aqui cantando, eles estão conversando, olhando o celular. Não vejo um assim, levantando a mão, adorando a Deus. Eles não sabem nem que eles nem cantam as músicas, eles estão ali assim quietos. É isso que deu a década de 90, esse resultado aí. Fala, Carlos. Essa semana eu estive vendo no rádio uma igreja aí que está lançando um livro que chama Os Crentes Possessos. Crentes Possessos. Aí fala que esses crentes não conseguem nada na vida, porque o demônio toma conta. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Crentes possessos. Então, e ser possuído é você ser pobre, né? Não ter muitos recursos, não ter um carro zero, você está possuído. Os que estão ricos não estão possuídos. Eu acho que estão. Olha, mudamos tudo hoje aqui a conversa, mas fomos para esse lado. Eu fui jovem, querido, olha, a gente se convertia e chorava. Meus irmãos, na década de 70, não tinha esse estava começando o neopentecostalismo. Eu fui numa igreja batista lá no Alto da Moca, na rua Havaí. Eu não entendi nada da pregação, mas eu encontrei Jesus que eu chorava, me derramava em lágrimas, né? Depois eu vi que isso não era nada, mas me converti. Muitos daquela geração se converteram para valer, entende? Olha, a gente na igreja orava, estudava a Bíblia, jogava bola, tinha um tempo de lazer, sim. A mocidade orava, a gente fazia vigília, orava, né? Coisas desnecessárias, mas sem entendimento a gente fazia, né? Olha a moçada hoje, gente, estão tudo. A moça na igreja não sabe quem é quem, vai namorar a turma do mundo, não está a cabeça virada, não tem conceito de nada. E acho que eu virei um pouquinho da lei agora, né? Não sabe o que quer, não tem padrão de fé, não tem coragem, gente sem coragem. Vê se você vê os nossos jovens andando com Bíblia para algum lado, vê nada. Vai lá na Nova de madrugada, estão tudo lá. Não sei se bebe, mas estão lá conversando, jogando Uno, Duno. Estão lá, eles saem da igreja direto para lá. Que hora que eles chegam nas casas? Varam à noite, onde eles ficaram a noite toda? Não sei. Aí no domingo, vamos adorar. Vamos lá, irmãos, né? Eles estão dirigindo louvor no domingo na igreja, derrotados, meus irmãos, derrotados. Vocês veem eles lendo a Bíblia na casa de vocês? Eles lêem Bíblia? Vem algum estudo, estão tudo derrotado. Sinto em dizer isso, acho que hoje era para dizer isso. Estão tudo derrotado. Não são crentes, não nasceram de novo. Está claro isso? Não vão ficar bravos comigo de falar essas coisas, não. Por isso, meu irmão, presta atenção. A força da pregação do Evangelho é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é Ele que convence, que toca no coração, que faz, que revela Jesus Cristo. Não é um monte de fórmula, um monte de tática, né? Eu lembro que tinha uns jovens, não, eu vou lá. Chega um dia para o Marcão aqui e fala, Marcão, você ia pregar lá para as prostitutas, Marcão? Você queria converter as prostitutas? O que aconteceu, hein? Quantas prostitutas você converteu? Fala isso com eles, o Marcão que vocês veem aqui. Eu vi tanto isso, não, porque eu vou lá, porque não caíram em toda a podridão que tinha que cair. Não converte ninguém, é o Espírito Santo. Vocês entendem isso ou não? É o Espírito Santo. Então, não tem esse negócio de fazer da igreja o mundo para atrair alguém para a igreja, para ver se ele vai ficar na igreja. Não vai, meu irmão. Pega o Evangelho, fala de Jesus Cristo. É só pela graça de Deus que alguém vai se converter de verdade. Hoje em dia eu vejo pessoas escravizadas na igreja. Eles chegam na igreja, dão um cargo, sugam a vida deles, eles não podem pensar, eles não podem sorrir mais. Se sorrir, vão tomar bronca. Então eles se tornam escravos de um movimento, como se estão servindo a Deus, não estão servindo a Deus, estão servindo a organização. E se pôr o pé para fora, couro neles na hora. É pior que o exército.
às vezes nem encontraram Jesus direito, nem conhece o Evangelho. Então a coisa é séria, meus irmãos, tá bom? O tempo passou, não falei nada sobre a graça, né? Então entenda uma coisa, queridos, olha, a palavra não depende da tua aparência, a palavra não depende se você tem um carro bom ou um carro ruim ou não tem carro. A palavra não depende de nada, ela é autossuficiente, a palavra é viva, está claro isso? E quando ela é pronunciada e pregada na unção do Espírito Santo, ela pode converter, levar a pessoa ao arrependimento, ao encontro de Jesus Cristo, mesmo pronunciada por uma pessoa pobrezinha, falando um português errado, está claro isso? Então esse conceito de que você tem que ter tudo, é um conceito falso, né? Que só leva a pessoa a ficar buscando coisa terrena e não cresce espiritualmente para nada, meu irmão, né? Tá bom? Então vamos ficando aqui. Vocês têm